Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Augusta Rainha dos céus e soberana Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeis de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas santas legiões dos santos anjos, para que sob vossas ordens e por vosso poder persiga os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, reprimindo sua audácia e os precipite no abismo infernal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Guerreiros e combatentes deste exército, vamos a mais uma espiritualidade de hoje. A mensagem que eu irei ler é do dia 30 de junho de 1982. O que ela vem dizer aqui? Reparai se existe hoje uma dor maior que a minha? Meu filho Jesus é ultrajado. Para quem não sabe o que é ultrajado, é ofendido. Vilipendiado. Jesus é vilipendiado. Ainda continua sendo abandonado e atraiçoado pelos seus. Onde é um dos lugares que Jesus é abandonado? No sacrário, irmãos. Quando você vai à igreja, a gente às vezes passa por uma igreja, a gente não tira um tempinho para adorar Jesus. E também a gente às vezes não defende Jesus, quer se esconder que somos católicos. Os sacrilégios que se difundem mais e mais formam uma nova coroa de espinhos. Os sacrilégios, irmãos, é uma falta de respeito às coisas sagradas, a Jesus. Se você está na igreja, às vezes muitas pessoas dentro da igreja, até padres, passam na frente de Jesus, do sacrário onde está Jesus, e não faz reverência, porque Jesus está ali verdadeiramente. Então, os sacrilégios que se difundem mais e mais formam uma nova coroa de espinhos. Então, isso forma uma coroa de espinhos que circunda os tabernáculos espalhados em toda a parte da terra. Então, ela está dizendo que isso, irmão, essa falta de respeito a Jesus no sacrário, a Jesus eucarístico, não só ali no sacrário, mas na hora da consagração que o sacerdote faz. Observe na igreja, na hora da missa, quantas pessoas têm noção de que ali é Deus? Você observa no comportamento das pessoas, elas não têm noção que na hora da consagração é Deus. Então Jesus é ofendido em todos os lugares da terra, não é só na sua paróquia aí, é no mundo inteiro que Nossa Senhora está dizendo. A igreja, que é seu corpo místico, ainda é dilacerada pela divisão e ameaçada pelo erro. Os erros dentro da igreja católica, que Nossa Senhora vem dizer, ela está sendo dilacerada pela divisão. Não precisa nem mais falar aqui, né, irmãos? Quem está acompanhando a espiritualidade, eu já tenho falado várias vezes, batido na tecla, incomodado muita gente de que o que está acontecendo dentro da nossa igreja católica, de tantos erros, causando divisão e levando muitos fiéis a querer se afastar da nossa igreja católica. Vamos agora para a mensagem do dia 13 de agosto de 1982. Quantos perigos vos ameaçam, quantas insídias vos arma o meu adversário. As insídias são as armadilhas que o demônio bota no nosso caminho, para a gente tropeçar e cair, que é o pecado e tantas outras coisas. Nesta hora do seu domínio, do seu triunfo, nesta hora em que parece que o demônio está dominando, que parece que está dominando mesmo, né, dentro da nossa igreja católica, é tanta bagunça, é tanto erro, é liturgia, é bagunça, é missa, você não sabe mais se a igreja que você está é uma igreja mesmo de Deus ou não é, que é tanta confusão no seu mundo, na sua vida, você não sabe mais o que é certo e o que é errado nesse mundo. Diante de tanto domínio do seu triunfo, são numerosos os meus filhos que acham expostos ao perigo de se perderem eternamente. Então ela vai dizer que diante de tudo isso que o inimigo está causando, é muito a quantidade de filhos delas que corre o risco de se perder eternamente. Quando ela fala se perder eternamente, é ir para o inferno. Vede a grave situação em que atualmente vos encontrais. Olha a grave situação que ela vai dizer que a humanidade se encontra. Isso há 40 anos atrás, essa mensagem é de 82. Imagine hoje, irmãos. A humanidade revoltou-se contra Deus, contra o Deus do amor, e percorre o caminho do ódio
e do pecado. Não é isso que a humanidade está percorrendo, irmão? O caminho do ódio do pecado é aborto querendo aprovar, é casamento homem com homem, é homem dentro da igreja com mulher, amaziado junto e podendo comungar e por aí vai. Que é proposto como bem. Então, olha, Deus, as coisas do pecado, o ódio é proposto como bem. Olha como nossa mãe já vinha alertando sobre isso, né? Isso está acontecendo. O bem está sendo visto como mal e o mal como bem. Através dos meios de comunicação social. Olha só, irmãos. Quem é que está ajudando a propagar tanto isso que ela vem dizer? Os meios de comunicação social. E as redes sociais, na época da pandemia, ajudou mais ainda para se espalhar o mal, ser visto como bem. Filmes que você pode ver, se você assistir filmes hoje, séries, irmãos, lá se justifica o mal. A pessoa que era o mal, o bandido, ele está se tornando, que ele pode mudar sendo bonzinho, não no sentido de conversão para se salvar, mas no sentido de querer defender a prática do mal. Viveis num ambiente doentio e corrompido, que se vos torna muito difícil perseverar na fidelidade aos mandamentos de Deus. Olha como nossa mãe vem nos dizer, ela sabe muito bem que diante desse mundo que a gente vive, é difícil a gente conseguir manter fiel aos 10 mandamentos, que vos levam a trilhar a senda do amor. Os 10 mandamentos levam a trilhar a senda do amor, a fugir do pecado, a viver na graça e na santidade. Os 10 mandamentos é que nos conduz para a santidade, obedecer, irmãos. Aumenta assim dia a dia o número dos pobres filhos que se deixam seduzir pelo egoísmo desenfreado, pela inveja, pela impureza. As vítimas mais fáceis, menos culpadas, são jovens. Olha que Nossa Senhora vem dizer quem são as vítimas do inimigo de Satanás para cair nessa vida de inveja, de impureza. São os jovens, que ela vem dizer os jovens que são mais fáceis, mas eles não são culpados disso. São os menos culpados. Que eles cabe a dolorosa sorte, olha só, cabe a esses jovens a dolorosa sorte de viver nestes tempos em que o mundo se tornou pior do que nos dias do dilúvio. Irmãos, reflita aqui comigo. Ela falou essa mensagem quando? Tá? Tu só fala a data, para poder a gente associar. Por isso que eu disse, vamos associar como é que tá as condições. Ela falou em 1982. Ela estava falando a jovens desse tempo, que já eram jovens. Os jovens que se envolveram nesta vida. Quem era jovem mais ou menos nesse tempo? Meu pai, minha mãe. Eram jovens desse tempo. Porque eu ainda, agora que eu tinha 1 ano de idade. Agora que eu tinha 1 ano de idade. Então imagina aí como é que não já está hoje, irmãos. Que ela vem dizer aqui, ó. Nós já somos uma geração. Eu, Claudio, sou uma geração. E a geração do meu pai e da minha mãe. Que é a geração... Se você tem aproximadamente até 65 anos hoje, ou 70... Toda essa geração é uma geração... Vocês são a geração dos jovens. Que Nossa Senhora estava alertando essas coisas de erros. Nascemos no mundo de erros, irmãos. No mundo já errado, como ela diz aqui... Não é a geração que ela está falando do jovem de hoje, de 2000, não. A geração Z chamada. É lá do meu pai e da minha mãe, desde eles. Desde deles. Olha só. As vítimas são eles, ó. Esses jovens lá, papai e mamãe do Clailda, de vocês. Imagine eu que já nasci dentro, ó. São os jovens que lhe cabe a dolorosa sorte de viver nestes tempos. É uma dolorosa sorte de viver nestes tempos do mundo em que você já nasce um mundo que você acha que não existe o pecado. Irmãos, eu fico impressionado lá no interior da minha mãe. E os interior, mesmo assim, as roças que você vê, os interior, como o povo vive uma vida de prostituição, de adultério, não está mais preocupado em fidelidade a casamentos nos interior, irmãos. Porque são essa geração de jovens que nasceram já assim, a minha geração, depois, que já é depois dessa que Nossa Senhora vem falar. Cabe a eles a dolorosa sorte de viver nestes tempos em que o mundo se tornou pior do que nos dias do dilúvio. Nossa Senhora está falando aqui dos jovens, que era o tempo de meu pai e minha mãe. Dos pais e mães de vocês, que tinham lá de 60 anos para trás, 50, vou dizer de 45 para frente, né? Para trás, 45 para 70, 80. Essa geração de jovens que ela está falando. Já nasceu no mundo pior do que nos dias do dilúvio.
como nós estamos hoje, irmãos? Como não é hoje? Irmãos, essa mensagem eu vou continuar na próxima, tá bom? Porque ela é um pouco grande, já deu 10 minutos aqui, não se estende. Porque ela é bem séria, tá bom? Quem como Deus, ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Até a próxima espiritualidade. Vamos continuar esta mensagem.